Se você construísse a casa dos seus sonhos para morar e de repente chegasse uma proposta de compra, digamos assim, irrecusável, você venderia? Pois é, Flávio Augusto construiu uma casa em Orlando com mais de 3.500 metros quadrados de área construída para morar com sua família e depois de 3 anos dela pronta, vendeu por 190 milhões de reais. Quanto será que ele colocou de lucro no bolso ao construir essa casa e vender? Ele disse que a casa custou no total de 95 milhões de reais, mas eu duvido muito. Então vamos nesse vídeo aqui analisar com mais profundidade quanto de lucro de fato ele colocou no bolso ao construir essa casa para vender. E vamos entender também se além de um bom empreendedor, ele também é um bom incorporador imobiliário. Mas antes, se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo, porque aqui você tem conteúdo semanal sobre como investir e empreender no mercado imobiliário partindo do absoluto zero. Bom, se ele vendeu por 190 milhões e custou 95 milhões de reais, então ele colocou 95 milhões de reais no bolso, ou seja, vendeu pelo dobro do que custou, não é mesmo? Pois é, muita gente faz esse tipo de conta, mas não é bem assim. Porque além de descontar os custos dessa venda, também tem que ser considerado o tempo que levou desde a construção até a venda desse imóvel. Quanto que você acha que ele colocou de fato no bolso no final das contas? Deixa aqui nos comentários que eu estou curioso de saber qual que foi o teu raciocínio para calcular esse valor. Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou fã demais do Flávio. Ele foi uma das principais pessoas que me inspirou a empreender desde lá 2012, 2013, quando eu ingressei no mercado imobiliário, ouvia muito os podcasts dele, acompanhava ele no Facebook também. Até hoje eu aprendo diariamente com os conteúdos dele. E ainda mais agora que ele construiu para vender, sou ainda mais fã dele. Bom, vamos aos números. Em 2015 ele disse que ele comprou o terreno por 8 milhões e 600 mil reais. Considerando, claro, a cotação da época, provavelmente, isso mudou esse câmbio do real, então vamos desconsiderar esse número nesse momento. A casa ela levou 3 anos para ser construída, mas obviamente que teve a etapa de projeto. Então ela finalizou ali entre 2019, finalzinho de 2019 e início de 2020, provavelmente, que ele já estava morando na casa. Levou 3 anos de construção, uma casa de 3.500 metros quadrados. Naquela época, o custo de construção era menor do que hoje, 2023, por exemplo. Só para você ter uma noção, eu estou construindo uma casa de 2.000 metros quadrados e o custo hoje, 2021 a 2023, de uma casa de 2.000 metros quadrados, está girando em torno de 10 mil reais um metro quadrado de área construída, sem considerar mobília. Então vamos considerar que lá em 2017, 18, 19, quando ele construiu a casa, custou lá nos Estados Unidos, proporcional ao câmbio da época, 10 mil reais um metro quadrado, mas com mobília. Então uma casa de 3.500 metros quadrados a 10 mil reais um metro custou aproximadamente 35 milhões de reais, que somado ao terreno de 8 milhões e 600, vamos arredondar para cima, 45 milhões de reais custou entre terreno, construção e mobília. Metade do que ele disse que custou. Obviamente ele não vai falar o número real, porque até por uma relação com quem comprou, né? Ficaria chato ele falar que ganhou 4 vezes o custo do valor que ele vendeu. Agora, a gente tem que levar em conta que a mobília é algo subjetivo. Às vezes tem obra de arte, tem alguma mobília assinada que provavelmente tenha e descola do preço convencional de um sofá, de uma bancada, de uma poltrona, por exemplo, ou mesmo de um quadro. Então, vamos considerar que ele gastou, além do que a gente já considerou aqui de 10 mil reais um metro quadrado, mais 4 mil reais um metro quadrado da casa em relação à mobília. Ou seja, mais 16 milhões de reais. Aliás, mais 14 milhões de reais se a gente considerar 4 mil reais o metro. Mas vamos arredondar aqui para 60 milhões de reais, considerando terreno, construção, mobília, tudo que tem direito, a grama cortada, chave na porta, né? A picanha na grelha, tudo que tem direito. Vamos subtrair agora dos valores da venda. 195 milhões de reais, provavelmente o corretor, a corretora que fez a intermediação, deve ter levado uma bolada aí de quase 10 milhões de reais, que é correspondente a 5% do valor da transação. Nada mal ser independente financeiramente com uma única venda, né? Provavelmente a negociação foi mais longa do que isso, envolveu o jurídico, envolveu o corretor dos dois lados, mas a transação, quem pagou, né, pelo valor da venda ali, né, no caso o Flávio, deve ter gastado ao menos 5% sobre o valor da venda. Então nós temos uma receita líquida agora de 185 milhões de reais. Vamos subtrair também os 60 milhões do custo entre terreno, construção, mobília, tudo que tem direito. E agora nós temos o ganho de capital, que corresponde a 125 milhões de reais. Todo esse dinheiro foi para o bolso dele? Não. Nós temos um sócio aqui, o Flávio Augusto tem um sócio, que se chama governo, né? E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos tem uma participação do governo nesse ganho de capital, que no Brasil é o imposto de renda sobre pessoa física, né? Começa em 15% e quando o ganho de capital supera 30 milhões, que é o caso aqui do Flávio, seria uma alíquota de 22,5% sobre o valor
que ele teve de ganho de capital. Então, subtraindo esses 22,5 dos 125 milhões, ele teria um lucro líquido de 96,9 milhões de reais. Arredondando, 97 milhões de reais seria o lucro líquido dele, considerando esse custo de construção. Mas está nos Estados Unidos, então paga menos imposto, porque é um país livre? Não necessariamente. Os Estados Unidos ele tem uma política de tributos diferente do Brasil. Aqui nós pagamos bastante sobre bens de consumo, sobre serviços, e nós diminuímos o pagamento sobre renda. Lá nos Estados Unidos é o contrário. O imposto sobre consumo, sobre serviços, é muito baixo. Por isso mesmo que os produtos, um dos motivos pelos quais os produtos que se compram nos Estados Unidos são tão baratos, que não tem tanta intervenção do governo na cadeia de produção. No entanto, na hora de ter renda, de passar isso para o bolso, aí sim o governo tira a parte dele. E no caso dessa faixa de ganho que ele teve, é de 37% sobre o ganho de capital, ou seja, sobra líquido 78,7 milhões de reais. Nada mal também, né? Vamos pensar que o retorno sobre investimento. Se ele colocou 60 milhões de reais, é óbvio que não foi de uma vez só, não foi numa pancada só. Existe o parcelamento do terreno, existe o custo da construção que foi parcelado em vários anos, né? Houve até a própria rentabilidade do dinheiro ao longo desse período, mas ele teve um desembolso total de 60 milhões de reais. Considerando isso num cenário momento zero, sobre o valor que teve de lucro, isso representa 131% de retorno sobre o investimento, sobre aqueles 60 milhões de reais. E tudo isso aconteceu num ciclo de mais ou menos 7 anos, 2015 a 2022, 2023, vai lá, desde quando comprou o terreno até a venda do imóvel, né? Mais uma vez, houve um desembolso gradativo, então o retorno sobre o investimento aqui, ele superou 20%, mas vamos arredondar 20% ao ano de retorno sobre o capital investido lá de 2015 a 2022, 2023, que talvez você considere que isso não é tanto, mas, poxa, experimenta comprar um carro, como um carro que ele tem 500 mil, 1 milhão de reais, e segura 7 anos para ver, roda 7 anos um carro para você ver o que acontece. Olha só, Flávio Augusto construiu uma casa dos sonhos, aproveitou com a família, curtiu pra caramba, zerou esse sonho lá no papel, que é passar perrengue e resolver problema de obra, né? Porque quem constrói para morar é diferente de quem constrói para vender, tem que ter aquele envolvimento emocional durante a construção. Então passou todo esse desafio, casa pronta, pula na piscina, curte demais e ainda saiu ganhando dinheiro lá no final das contas. Qual bem que você usufrui que no final você vende mais caro do que o que pagou, né? Usufruindo, curtindo durante todo o período. E só para você ter uma noção, a média de uma rentabilidade de uma casa aqui no Brasil, uma casa convencional, aí 250, 300 metros quadrados, vai levar entre compra do terreno, construção e venda, menos de 18 meses para você fechar esse ciclo. Você vai ter um retorno sobre investimento de 40% líquido, que comparando o retorno sobre investimento em relação à casa do Flávio é bem mais interessante você fazer uma casa menor aqui para atingir um público maior, que tem um poder de compra aí entre 1 milhão e 3, 4 milhões de reais. Mesmo assim, você percebeu que construir para vender é lucrativo, né? Mas diferente do Flávio Augusto, você não precisa ter 60 milhões na conta para construir uma casa e vender por 195. Você pode começar com poucos recursos próprios, até mesmo sem recursos próprios e sem entender nada de obras. Por exemplo, tem esse vídeo aqui meu falando como que eu viabilizei uma casa de 4 milhões e 400 mil reais sem tirar nem um centavo do bolso. Assista ele, tenho certeza que você vai gostar.